First of all, offer my humble, respectful obeisances. Let us meet of my Gurupad, Guru, Nitya-lila, Pravishtam, Vishnupad, Ashtutara Sadhimad Bhaktivedanta Sravaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila, Pravishtam, Vishnupad, Ashtutara Sadhimad Bhaktivedanta Sravaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya-lila, Pravishtam, Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented, all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila, Pravishtam, Vishnupada, Stotarashata, chamado Bhaktivedanta Slavamana Goswami Maharaj, e a Nitya-lila, Pravishtam, Vishnupada, Bhaktivedanta Slanarayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila, Pravishtam, Vishnupada, Swami Maharaj, Guru Govinda Goswami Maharaj, Bhakti Rakashidhara Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e a minha reverência a todos os devotos sêniores, aos Vaishnavas e aos Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So I am very happy to come here at the present. Alto Paraíso. Alto Paraíso de Goiás. Estou muito feliz de voltar aqui, de vir aqui em Alto Paraíso de Goiás. And this is like heavenly planet, eh? Aqui é como High Paradise. Aqui é como nos planetas celestiais, né? Como o céu. But I believe this is like Vrindavan. Mas eu acho que aqui é mais como Vrindavana. Because our scriptures explain where is the Vrindavan. Porque as escrituras explicam assim, onde é Vrindavana, o mundo espiritual? Jekhane Vaishnavagan, Seikhane Vrindavan. And where is the Vaishnava and Harikatha? Actually that is Vrindavan. Na verdade, onde é Vrindavana, o mundo espiritual? É onde estão os devotos do Senhor Supremo, os Vaishnavas, e onde há Harikatha, onde se fala sobre Deus. Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Então, no chamado Bhagavatam, Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj. Vrindavan, Chinmaya Bhumite, transcendental place. Vrindavana, o mundo espiritual, é um local transcendental, Chinmaya. Chintamani Prakata Sadmusu Kalpa Vriksha Lakshadvriti Survira Virapalentam Lakshmi Sata Sahasra Sambrahma Sivvaman Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. Brahma Samhita very clearly explained in this verse how is beautiful the Vrindavan. Vrindavana, né, a terra transcendental, a morada de Deus, é muito especial. E esse verso do Brahma Samhita explica como é lá. All the houses of Vrindavan built with Chintamani, the touchstone. Todas as casas de Vrindavana são construídas com Chintamani, a pedra dos desejos. All the houses, all the trees of Vrindavan, that is called Kalpa Vriksha, with filling trees. E todas as árvores de Vrindavana são árvore dos desejos, Kalpa Vriksha. All the cows, they are called Kamadhenu. E todas as vacas em Vrindavana são Kamadeno, vaca dos desejos. And Lakshmi Sata Sasra Sambhra Shivvaman, all the consort of Narayan and Vaikuntha, they used to come in Vrindavan and serve very nice. E todas as consortes do Senhor Vishnu e Vaikuntha, as deusas da fortuna, elas vêm para Vrindavana para poder ajudar e servir Vrindavana. So that means, where is the Harikatha Shuddha Vaishnava Bhakta? With the Harikatha he manifests the Vrindavan and anywhere, everywhere. Na verdade, um devoto puro do Senhor, quando ele fala sobre Deus, seu Harikatha, ele faz manifestar Vrindavana, o mundo transcendental,
o plano transcendental onde quer que ele esteja. And if not Harikatha, even that place is as like heavenly planet, that is called an useless. Mas se não houver Harikatha, se não estiverem falando sobre Deus, na verdade, mesmo que o local seja como o céu, os planetas celestiais, tudo isso não terá valor. So that means Bhakta and Bhagavan automatically manifest that place as Harikatha. Então, Bhakta e Bhagavan, ou seja, na verdade o devoto e Deus, ele se manifesta onde está acontecendo Harikatha, onde se está falando sobre Deus. And so I am very happy all you coming from different part of Brazil and São Paulo, Rio de Janeiro, or where you come from. Come from North Huh? Natal. Natal. Feliz Natal. Estou muito feliz que vocês vieram de várias partes do Brasil para cá, né? Vieram de São Paulo, do Rio. Teve a devota, a Ratna Prabhadidi veio lá de Natal, né? Feliz Natal. And Prabhu, what is his name? Ramdas. Oh, His name Ramdas Prabhu. Ramdasa, he lives here in He lives here. in Alto Paraíso. Very nice. E muito agradecimento também ao Rama Das Prabhu, que mora aqui mesmo, né, em Alto Paraíso, muito legal. And before I came here, no? Who? I came here before? No. No, this This the is first first time time. here. Yeah. Então, primeira vez que eu tô aqui nesse espaço, estou muito feliz. So, very nice, beautiful. When I was coming, then I saw very nice, beautiful. And the COVID-19 rules are going on. Então, quando eu fui chegando, eu vi a decoração aqui muito bonita, né? Apesar de toda essa questão da pandemia, né, no mundo inteiro. But this city also nicely, they also decorate with many kinds of lighting and this. Então, mas eu vi que estava tudo muito bem decorado, com várias luzes. A cidade estava muito decorada. Yeah. Because now everybody is afraid for coronavirus, so according to the rules and COVID-19, and we have to follow, this is true. But anyhow, we have to glorify the pastime Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu predicted one day my name will be praised all over the world. Então, apesar de estar a pandemia mundial, né, a gente tem que tomar cuidado, tem que seguir todas as regras, né, do governo e tudo mais, mas a gente também tem que cumprir a missão, a mensagem, a profecia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a de que um dia o nome de Deus, né, o nome de Mahaprabhu, de Hare Krishna, vai ser pregado em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os estados do mundo inteiro. Prithivite ase jata nagradi gran sarvatra prachar hoibe nam. Mahaprabhu told, one day my name would preach everywhere, every village, every city, every houses, every people. They will chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque realmente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele fez essa profecia, né? Ele disse que no futuro ia haver um dia em que todas as pessoas em todos os lugares do mundo inteiro, em cada cidade, em cada vila, em cada país, iriam, e todo mundo, cada um, todos iriam cantar Hare Krishna. But because Kali Yuga Dharma, nature of Kali Yuga, that is called Nam Sankirtan. Afinal, na verdade, o nosso dever em Kali Yuga, a natureza de Kali Yuga, a religião de Kali Yuga é exatamente cantar os santos nomes Hare Krishna. Kali Kale Nam Vina Nahiya Dharma Sarva Shastra Ei Sarvama Sar Marma. All the scriptures, Ved, Puran, Upanishad, everywhere clearly explained in Kali Yuga Nam Sankirtan. That means the essence of our Vedas, Puranas, Nam Sankirtan. Porque todas as escrituras elas vão dizer que, na verdade, nessa era que a gente vive, Kali Yuga, o dever de todos os seres humanos, como prática espiritual, é cantar os santos nomes de Deus. In this Nam Sankirtan, only people deliver from this material world and attain to abode of Lord. E com esse canto congregacional dos santos nomes, né, dos nomes de Deus, todos podem se libertar desse mundo material e alcançar a morada do Senhor. So Brihat Naradiya Puran very clearly explained, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalau Nastiva, Nastiva, Nastiva,
Gatina Natha. In this Kali Yuga, there are many other processes to attend to Lord. Only Harinam, Harinam, Harinam. Então, no Brihad Naradiya Purana se explica claramente que nesta Kali Yuga, essa era que a gente vive, não existe outra forma da gente alcançar Deus. A única maneira da gente alcançar o Senhor Supremo é através de cantar os nomes dele, cantar os nomes dele, cantar os nomes. And only Nam Sankirtan purified the heart of the conditioned soul. E apenas Nama Sankirtana, o canto congregacional dos santos nomes, é capaz de purificar o coração das almas condicionadas. Cheto Dharpanamarjanam Bhavamahadabhagnirvapanam Sreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Bodhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Lord Chaitanya Mahaprabhu recited this verse. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi quem recitou esse verso, essa passagem. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not write any grantha. Just he recited 8 verses, sloka, that is called Sikshastakam. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu nunca escreveu nenhum livro, né? Ele apenas escreveu esses 8 versos que são conhecidos como Shikshastakam. Ele falou, ele não escreveu, ele falou esses 8 versos que são conhecidos como Shikshastakam. In these 8 verses, he explained all Ved, Puran, Upanishad, everything, all Shastras, as like the 7 oceans of the water, just put in one small jar. Então, na verdade, esses versos, os Shikshastakam, proferidos pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, contém toda a essência de todos os Vedas, Puranas e Upanishads, todas as escrituras sagradas. É como se você tivesse pegado a água dos 7 oceanos e colocado dentro de apenas um pote. So, rendering chanting of the holy names, all our sinful activities automatically destroyed. Então, através do processo de cantar os santos nomes, todas as nossas atividades pecaminosas serão destruídas. Then our heart will be neat and clean as like crystal. E aí nosso coração vai ficar muito limpo, asseado, imaculado, tal como um cristal. Then we can realize our own transcendental cosmic form. E aí a gente vai poder obter essa realização de qual é a nossa forma espiritual constitucional, transcendental. We are not this body, we are eternal servant of Krishna. This realization automatically. Então a gente vai ter a realização de que eu não sou esse corpo, eu sou uma alma serva eterna de Krishna, de Deus. So Nam Sankirtan is very powerful. Então Nama Sankirtana é muito poderoso. And Nam Sankirtan means also Bhagavad Katham Mritam. Então Nama Sankirtana, no canto congregacional dos santos nomes, é muito importante. Mas quando eu falo isso, também inclui, né, ouvir Harikatha, os doces passatempos do Senhor Supremo. Because Lord's name, qualities and all his pastimes are not different from him. Não há diferença entre Deus, seus passatempos, né, suas atividades, suas qualidades, seus nomes, tudo é igual a ele. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitta Mukta Avinnatvat Nama Nama. There are no difference. Harinam and Sri Hari and Harikatha. Então não há diferença entre Sri Hari, Harinam, ou seja, Deus, os seus outros nomes, e Harikatha. Quando a gente fala os passatempos dele, é igual. So today we are so late. Almost 12 hours our journey duration. I will not take too much time also. And tomorrow we will discuss Harikatha and to make the schedule. What time Harikatha it is? Então é You hoje. do Arati, Okay. Yeah, you can do Arati. Então hoje já ficou meio tarde, né? E também a gente teve uma viagem de 12 horas para chegar aqui. Hoje foi meio longo. Então assim, não quero tomar muito tempo de vocês. Então amanhã a gente vai falar mais sobre Krishna, seus passatempos. E vamos também marcar direitinho como vai ser o cronograma, os horários dos eventos. Amanhã a gente conversa mais. E podemos fazer o Arati também agora. So now we are taking rest. Tomorrow morning, Mangalarti. What time? What time you want? As you like. I don't know where is everybody staying here, only here or what? Some here, some far, some nearby. All kinds. What time? All kinds.
tá perto. Tá preenchendo. 5 minutos. 5, 6 minutos de carro. Then we're staying 5 minutes far. Okay, we'll do 5:30, no problem. Então amanhã o Mangalarati é 5h30 da manhã. O Gurudev vai perguntando se os devotos estão ficando longe, perto, para poder avaliar que horas vai começar, mas 5h30, vamos ver amanhã 5h30. Okay, Arati, good Premanand. Acha will pass and become where do you stay? Will I stay? I can show you. Okay. Tem uma menina que faz aniversário que veio aí hoje. One lady did happy birthday, she wanted maybe to some cake. Okay, coffee. And Maharani. Sorry, but she's her daughter. She's Okay, call. Maharani. Ele está chamando você na Okay, first do I have this? First do I have this? No. Championzinho also. Família also. Already Orissa. Oh, level check. बहुत ଭଲ सिक्योरिटी 12 वर्ष है 12 वर्ष है Lisa कहाँ पर? राउरकेला राउरकेला। अच्छा चलो। Ela vai fazer aniversário em Guru Maharaj quer अच्छा descansar, चलो então. very briefly करो। जुगलाल हाँ जय जय राधा कृष्ण। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलान जय जय राधा कृष्ण
निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय श्री सुगंध विकाग्रधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जू की जय। जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय। जय नित्य कृष्ण विष्णुपादस्तोत्र सतनाथ भक्ति वेदांत सरभवन गोसाई महाराज की जय। दासनारायण गोसाई महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव भक्तिंत प्रभुपाद की जय। भक्ति वेदांत साई महाराज की जय। श्री गोविंद गोसाई महाराज भक्ति रक्षित गोसाई भक्त पुरी गोसाई महाराज की जय। रूपानु गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन के पदवंत अनंत कोटि समेत गौर भक्त गौर प्रेमानंद। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। Okay, which birthday? Huh? Okay, some flowers. Okay, everybody just give to everybody. Sit down here. I'll give cake. Come here. Aqui, aperta o bolo. Aqui o bolo. Olha o bolo. विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देवीव चक्षुरादतं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्देवताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गया गंगा काशी तीर्थ वाराणसी नर्मदा कावेरी सिंधु सर्वाणि पुण्यनादि नद्यानि पुण्य तीर्थानि कृष्ण नाम स्मरणे भवन्तु। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो भावनो भागवतो दधातु माधव माधव वाची माधव माधव हृदय स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व राज्येषु माधव रावस्तेषा जयस्तेषा उदस्तेषा पराभव जेषा इंद्रवर श्याम हृदयस्थो जनार्दन। ओम सत्यं 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 परमंगलं भवतु तमसु मा ज्योतिर्गमय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। No candle today.
Okay. No. But these are also for your birthday. She made for you. For your birthday.